Declaro aberta a 14ª sessão da 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Com a palavra, o primeiro secretário Beto Vidoski, para a leitura do primeiro item da ordem do dia. Peço a todos que assinem, já temos 7 vereadores em plenário, só peço que assinem. Assinem o livre, atesta o quórum, mas há 7 vereadores em plenário. Processo 2489/24. Prefeitura Municipal. Segunda discussão e votação do projeto de lei que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 6.192, de 9 de maio de 24, que cria vagas de empregos públicos permanentes. Pareceres das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento favoráveis. Abro a segunda discussão. Abro o segundo encaminhamento. Coloco o projeto em votação eletrônica. Aberto a segunda votação. Item 1 da 14ª Sessão Extraordinária. Mateus. 16 votos favoráveis, estou computando o voto favorável verbal do Mateus Janello, agora eletrônico, com a ausência do Daniel e do Córdoba, aprovado por 16 votos, publique-se. Daniel e do Tite. Desculpa, do Daniel e do Tite. São dois? Perdão, Daniel e do Tite. Nossa. É que o Daniel vale por 2, literalmente. Processo 2490/24, Prefeitura Municipal. Segunda discussão e votação do projeto de lei que institui a Comissão Intersetorial de Construção e Acompanhamento da Política Pública de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, vítima ou testemunha em situação de violência. Pareceres das comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento favoráveis. Abro a segunda discussão. Abro o segundo encaminhamento. Em votação eletrônica, o segundo projeto. Aberta a votação. Os 16 votos favoráveis, com a ausência do Daniel Córdoba e do Tite Campanella. O projeto está aprovado por 16 votos, publique-se. Processo 2535/24, Prefeitura Municipal. Segunda discussão e votação do projeto de lei que altera o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei Municipal 5.013, de 29 de junho de 2011, que dispõe sobre a redução da jornada de trabalho de funcionários com filhos com deficiência. Pareceres das comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento favoráveis. Abro a segunda discussão. Abro o segundo encaminhamento. Coloco o projeto em votação eletrônica. Abro a votação. Terceiro item. Os 16 votos favoráveis, com a ausência do Daniel Córdoba e do Tite Campanella. O projeto está aprovado em segunda votação. Publique-se. Peço a leitura do quarto item. Processo 2700/24, Prefeitura Municipal. Segunda discussão e votação do projeto de lei que altera a Lei Municipal número 4.944, de 27 de outubro de 2010, que dispõe sobre o zoneamento estratégico no município de São Caetano do Sul e de outras providências. Pareceres das comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento favoráveis, com voto separado da vereadora Bruna. Comunico ao plenário que encontram-se 3 emendas. Abro a discussão e os encaminhamentos sem prejuízo das emendas, e depois da votação do projeto, aí, se necessário, a gente abre as emendas. Abro a discussão. O vereador Parra, para discutir, dispõe de 10 minutos. Boa tarde, presidente, mesa, vereadores, público presente, imprensa, também quem nos acompanha pela internet. Apesar que não está transmitindo, né? Não. Não. Questões legais. Pela lei eleitoral, né? Então, eu retiro os cumprimentos da internet. Caso algum vereador queira fazer a sua própria transmissão, fique à vontade, mas não institucional pela Câmara. Eu, junto com a minha equipe, nos debruçamos naquelas... Eu não contei o número de páginas, mas é uma quantidade gigantesca de páginas do projeto. E tentei esmiuçar
o máximo possível cada alteração, zonas que foram desmembradas, zonas que sofreram alterações, e não consegui alcançar todos os detalhes que essa lei pode alcançar. Não consegui enxergar tudo e não dá tempo de olhar um por um. Tem que pegar a lei de antes de 2010, depois tem que pegar a lei votada em dezembro, que depois ela foi suspensa, e depois a lei que estamos votando hoje em segunda discussão. Eu selecionei alguns pontos, né, que se verifica, né, a verticalização de alguns pontos. Como eu falei na semana passada, você não enxerga uma regra, um conceito para essa verticalização, né? A verticalização que acontece agora são de pontos, né? São pontos escolhidos, são pontos determinados. E a gente observa que não é um conceito de mobilidade, não é um conceito de ocupação, nada disso. Então, só para ilustrar o que nós vamos votar aqui hoje, se aprovar a lei, aquela área da Coferraz, ex-Coferraz, para quem é mais jovem não sabia, mas é a Guido Aliberti com a Avenida Goiás, e em frente o Extra, que virou a SAI. É uma área que será permitido agora, se aprovado, edifício de altura bastante grande, né? Até a própria lei cita que é a altura de 100 metros. É até interessante, porque não é comum você estabelecer a altura do prédio. Isso é o projeto que determina em função do índice de ocupação. Para determinar a altura do prédio não é uma função de uma lei, mas ela está no detalhe, né? Parece que está pronto o projeto já vem até a altura do prédio. O que a Câmara vota é o índice de ocupação, né? Quantos metros quadrados a edificação pode ter. Mas é só para ilustrar que até a altura está pronta. Também temos uma liberalidade, né, de altura lá na área da Matarazzo, e assim ali é 120 metros, que também vai ter uma ocupação vertical naquela área. Temos também na Guido, nas proximidades do Espaço Cerâmica, prédios de até 80 metros. E ali, a modificação é que já havia possibilidade de se construir prédio, mas, antigamente, até a lei que de hoje, só podia comercial, e agora poderá ser também construído residencial, que é o grande interesse imobiliário, que é se construir residencial, porque o metro quadrado é inúmeras vezes maior. Ainda mais naquela região do Espaço Cerâmica, que a área se valorizou muito para os apartamentos, né? Tem dois itens, duas áreas que eu gostaria da atenção de todos. Naquela região, presidente, entre a Guido e a São Paulo, próximo da esquina, aí perto do Parque Novo, do antigo Tamoio, ali não era permitida a construção de edifício, né? Ali não tinha essa permissão. E agora será possível construir prédio residencial de 100 metros de altura. E aí, vejam só, segundo o meu estudo, em dezembro não estava essa área. Essa área veio no pacote da volta do projeto de dezembro do ano passado, que foi reenviado para esta casa, só que agora veio com a área a mais. Aliás, duas áreas a mais. E uma delas é essa área. E se
qualquer um de nós, Gilberto, se você passar nessa área da Rua São Paulo, já está no muro o nome da construtora. Basilar, como bem disse meu colega vereador, Matheus. Está escrito lá, Basilar. Só que é o seguinte, a construtora que botou o nome no muro, não só colocou o nome no muro, como colocou o QR Code, não sei se o Matheus observou, e se não observou, entrou para saber onde você acessa um aviso que lá teremos prédio residencial. Só que nós não botamos essa área em dezembro. Essa área vai ser votada hoje. Já tinha. É isso que eu procurei. Eu acho que eu procurei muito e não encontrei. Tinha. Então, e essa mesa basilar se encontra também numa área próximo da prefeitura, em frente ao cemitério. Quem é mais antigo deve ter de algum baile do Cerâmica. Você foi no baile do Cerâmica, Gilberto? Gilberto, acho que você não viu o baile lá, não. E aí eu fiquei perguntando se aquela interrupção do trânsito que foi feito naquela rua lateral da prefeitura, que fez todo mundo desviar e reclamar e ninguém entender, acho que agora eu estou entendendo por que tiraram o trânsito daquela rua. Agora eu acho que entendi. Quando foi feita aquela coisa assim, tortoreliana, aquela estátua com água e tal, tortoreliana, pô, nos remete ao saudoso Tortorello. Lembra, pelo menos lembra muito, né? O ex-prefeito. Então nós temos aqui algumas modificações importantes, além do Jardim São Caetano. Que na questão do Jardim São Caetano, não é a questão da verticalização, é a questão de você destruir um código, né, de construção existente há décadas, sempre respeitado por todo mundo. A prefeitura também sempre seguiu o que foi planejado na década de 60, quando o loteamento surgiu naquela área, que depois se transformou num bairro chamado Jardim São Caetano. Tem 2 galpões nas Lágrimas, em frente ao fórum, que não poderiam ter sido construídos. Foi construído porque a prefeitura permitiu. Mas, se a prefeitura respeitasse o código de ocupação, a regra daquela região antiga e respeitada por muitos anos, aquilo não poderia ter sido feito. Mas foi. Tem lá 2 prédios pretos, num lugar que, se for entrar uma carreta, é totalmente inviável, inseguro para o trânsito. E agora, com essa lei, você vai regularizar o que não está regular. Você vai tornar legal o que está errado. Ou seja, não era para ter construído de jeito nenhum, e muito menos fazer uma lei para tornar os 2 imóveis legais e estragar todo um conceito de ocupação daquele bairro. Então agora vai poder da rua de cima até a rua de baixo, para terminar, para concluir, presidente, da Monteiro Lobato, isso? Até a Justino Paixão. E também na Líbero Badaró, quando se junta lá com a Guido, que também lá não se podia construir galpão, se libera para não ter recuo lateral. Mas se não tem recuo lateral, pode ter subsolo, pode ter um andar, vai ser o quê, né? Só pode ser galpão. E aí, novamente, é corrompido o sistema de ocupação, as regras de construção daquele bairro.
estão terminando com uma situação lá no Jardim São Caetano que ninguém ganha, a não ser quem já construiu aquele galpão e também o dono daquele terreno, que eu não sei quem é, que quer fazer galpão, não sei para quê. Aqui não estou aqui dando o nome de ninguém, porque eu não sei quem é o dono, mas é lamentável que a nossa Câmara Municipal, através do prefeito que envia projeto para cá, nós estamos aqui para fazer puxadinho, né? Puxadinho para resolver 2 galpões, puxadinho para liberar um terreno, e assim outras mudanças graves já aconteceram, e a gente vai continuar falando aqui até a hora da votação. Muito obrigado. Para discutir, vereadora Bruna, dispõe de 10 minutos. Bom, boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, presidente, mesa, colegas, público que nos assiste aqui presencialmente. A gente está, nesse momento, na segunda votação da lei de zoneamento, que foi votada no ano passado, ainda que com mudanças. E primeira coisa que a gente precisa dizer em relação a esse assunto é que, como é proposital a maneira como a prefeitura organizou essa votação, para que se obtivesse a menor quantidade possível de informações das mudanças que estão sendo feitas. A verdade é que existe uma lógica na política de São Caetano, por parte daqueles que ocupam as cadeiras de poder nos últimos anos, que é a lógica da intransparência. No meio disso, a gente tem, por exemplo, algo muito estranho, que é que, por exemplo, as nossas leis, você não consegue ler elas em leitura de PDF. Isso dificulta a transparência, isso dificulta o trabalho dos vereadores que se propõem a fazer um papel de fiscalização, e isso dificulta também pessoas com deficiência, porque dificulta os aplicativos que são leitores de fazerem leituras de PDFs que não são legíveis por esses aplicativos. Parece que a gente está na época das cavernas, né? A prefeitura que gosta tanto de dizer que é tecnológica, uma prefeitura que se gosta tanto de dizer da lógica do papel zero, esquece que é preciso também se atualizar. Quando a gente olha a lei de zoneamento, a gente se depara justamente com essa questão. Uma lei que você encontra inúmeras dificuldades, porque a gente não tem um PDF de qual é a legislação vigente atual. Se entra no site da prefeitura, nas legislações de zoneamento, você tem a lei 4944 de 2010 e você tem as leis que foram aditivos ou alterações a essa primeira lei. A incapacidade é tamanha que a gente não tem um PDF que unifique qual é o estágio atual do zoneamento do nosso município. E é isso, claro, que facilita que coisas erradas aconteçam, que coisas que são incongruentes com o que determina a nossa legislação aconteçam. Mas dificulta também que a gente tenha um processo participativo, como deve ser uma mudança no zoneamento. Veja, nosso último plano diretor determinava que a gente deveria ter como meta nesses 10 anos, desde que ele foi aprovado, uma atualização da nossa lei de zoneamento. E que essa atualização da lei de zoneamento deveria obrigatoriamente acontecer por meio de audiências públicas. Eu acho cômico de dar risada, mas também de chorar. É o tragicômico, como é que um município descumpre a própria lei que aprovou. Como é que a gente descumpre uma lei que é lei no nosso município, aprovada pelo nosso município, a gente descumpriu uma lei municipal? A gente está votando aqui de novo o zoneamento nessa casa porque o nosso mandato acionou a justiça por uma ação direta de inconstitucionalidade e ganhou. E utilizamos como argumento o desrespeito à Constituição Federal e o desrespeito à Constituição Estadual. Depois a gente foi se deparar que o município também está descumprindo a sua própria legislação municipal. Um dos argumentos, inclusive, que a prefeitura usou para o seu recurso, para justificar não ter feito audiências públicas e participação popular, é que eram míseras alterações, não eram impactantes ao município, por isso não precisavam de audiência pública, e porque o município tem que ter autonomia e não tem que ficar obedecendo só à Constituição Estadual. Mas nem sequer olham a própria legislação municipal que determinava que em 10 anos
a alteração da lei de zoneamento seria feita obrigatoriamente a partir de uma audiência pública. Isso dificulta também toda a nossa fiscalização e compreensão do que está sendo alterado na noite de hoje. Veja, a gente tem um mapa que vem no nosso processo de baixíssima visualização, baixíssima. Eu liguei na Secretaria de Obras pedindo o mapa do zoneamento. E disseram que não é mais lá que pega esses mapas. O que eu achei bem estranho, porque no ano passado eu fiz a mesma movimentação em dezembro e eu obtive a lei de zoneamento. Afinal, como é que eu, como uma vereadora eleita para tal, vou votar uma alteração num zoneamento com um mapa que eu sequer consigo dar zoom para ver quais são as alterações que estão acontecendo? Eu não sei como os vereadores aqui estão votando favorável a um projeto como esse. Não devem ter lido o projeto, muito provavelmente. Ou não devem ter feito análise de mapa. Isso eu tenho certeza que não fizeram. Porque tenho certeza que o olho de vocês não é um olho de um super-herói para conseguir dar zoom em algo que não consigo dar zoom. Fica o questionamento para os demais vereadores. Bom, pedi o mapa para a Secretaria de Obras e falaram que não me mandariam. Que teria que fazer um pedido via Lei de Acesso à Informação para a Secretaria de Governo, que eu não entendi também essa falta de gestão, porque isso deve ser por meio da Secretaria de Obras. E aí aqui a gente tem hoje uma votação em relação à alteração do nosso zoneamento, em que tenho absoluta certeza que boa parte dos vereadores não conseguiram fazer a análise como deve ser feita a partir do PDF que nos foi enviado, porque é um PDF de baixíssima qualidade. Mas, quando a gente vai tentando se debruçar para essa lei e tentando entender as diferenças que ela vai trazer no nosso zoneamento, a partir dos artigos já é suficientemente plausível dar um voto contrário a essa nova lei de zoneamento. Eu estou aqui com esse mapa, que é da zona empresarial do bairro Cerâmica. E eu fiz, e veja o que aparece ali na câmera, dá para ver. Eu fiz aqui em marca-texto todas as áreas que antes não eram permitidas a construção de prédios e vão ser permitida a construção de prédios. A gente tem tanto uma área a mais que surge nesse mapa aqui, como áreas que antes eram de prédio, eram de construções de casas ou de comércios e que vão passar a ser de construção de prédios. Aqui a gente também tem, e estava analisando isso da terça-feira, que foi a nossa primeira votação para hoje, a Z15, a nossa zona de mobilidade urbana. E eu fiquei me questionando o que faz a zona de mobilidade urbana levar o nome de zona de mobilidade urbana se nessa zona não existe nada na legislação que seja para beneficiar a mobilidade urbana do nosso município. Do contrário, na zona de mobilidade urbana, que é o centro da nossa cidade, a região comercial, onde tem os diversos comércios que a gente anda, né, dia após dia, vão permitir a construção de prédios. Prédios de até 33 metros. Estava fazendo as contas com as regras, e prédios de até 33 metros com coeficientes de aproveitamento de até 3,5. Coeficiente de aproveitamento, para quem está nos escutando, é quantas vezes, a partir de uma área de um terreno, você pode multiplicar o uso do solo. Quanto maior o coeficiente de aproveitamento, significa que mais vezes uma incorporadora vai poder usar o solo. Quanto menor o coeficiente de aproveitamento, significa que menor vai ser esse prédio, mais áreas em comum, mais áreas, por exemplo, com plantas ou com ocupações coletivas, isso vai existir. E aí eu fiquei muito curiosa de saber o porquê que a nossa zona de mobilidade urbana vai ser para trazer mais prédios para a cidade. E não o contrário. Se a gente está criando uma zona de mobilidade urbana, que é a Z15, no centro do nosso município, no centro comercial, a gente deveria estar influenciando a presença dos comércios, e a presença dos modais alternativos, como, por exemplo, as faixas de ônibus. A gente não consegue ter um desenvolvimento urbano que pense a ocupação do solo junto com
a ocupação das ruas por meio dos carros, por meio dos ônibus, por meio dos ciclistas. Então, a gente tem tido aqui na Goiás o avanço da ciclofaixa, ao mesmo tempo que nos próximos anos, o que a gente vai assistir é o avanço dos prédios no nosso centro. Se vai avançar o número de prédios no nosso centro, prédios com garagem, significa que vai aumentar o número de carros no centro. Agora, eu tenho certeza que todos os vereadores que estão aqui já tentaram passar pela Rua Amazonas em um horário de pico. Já viram o caos que se encontra o nosso município no meio de tantas obras em horário de pico. Mas que, há muitos anos atrás, e eu me deparo com isso desde que era criança, de que a Avenida Goiás, às 6 horas da tarde, não se andava mais. Agora, a Avenida Goiás, às 2 da tarde, você tem trânsito. Como vai ficar, então, o nosso centro, que, com ruas pequenas, com passagens de ônibus, com passagens de pedestres, se prevê o aumento de mais prédios no nosso município? Obrigado, Bruno. Está aberta a discussão. Vai discutir, Gilberto. Vai encaminhar, Parra. Para encaminhar, o vereador Parra dispõe de 5 minutos. Eu entendo o líder. Eu entendo o líder. Eu me solidarizo com o líder. É melhor não tentar. É melhor não tentar defender. É melhor. Bom, lembrando, eu me solidarizo com a sua dificuldade de defender. Como líder, na qualidade de líder, é melhor não defender. Sim, você perdeu 10 minutos para defender o projeto. Você perdeu 10 minutos para defender o projeto. Mas eu entendo. Agora, eu queria também relembrar, né, a fala do prefeito na terça-feira, falando que a cidade está preparada e que a saúde é exuberante. Ela é tão exuberante que ele está fazendo um monte de mutirão, de clínico geral, mutirão disso, mutirão daquilo. Por quê? Porque a saúde saiu do controle. Né? Saiu do controle porque está faltando médico e foram demitidos os médicos mais experientes e foram colocados os médicos residentes. Nada contra o primeiro emprego de profissão nenhuma, mas você não pode ter só recém-formados atendendo no PS, porque não é razoável, não é estratégico nem inteligente, é só econômico, né? Então, fazer economia na saúde, como ele fez no orçamento, retirando 30 e tantos milhões no ano passado, isso mostra a mudança radical de prioridades. A prioridade dele não é mais a saúde, acho que até já foi, num passado longínquo, mas hoje não é mais. E a prioridade é fazer obra, é destruir o que está pronto, faz outra coisa no lugar, troca o que está funcionando, né? Muda a calçada que não precisava, gasta milhões, e brinca de espantar pombo, o que é uma atitude muito estranha, né? Espantar pombo, que não pode espantar, vai espantar para onde? Então, eu vou falar do projeto. O senhor deixou de falar 10 minutos? Está incomodado com meus 5 minutos. Se o senhor não quis usar o microfone, não me interrompa. Mas está falando durante a minha fala em voz alta. Então, presidente, pede para ele fazer silêncio. Eu não estou conseguindo. É o Tite aqui, ó. O Cicinho mandou recado. O Tite, ele veio aqui. Então, ó. Aguardando. Vereador. Quando o líder não quer falar 10 minutos, ele fica me interrompendo. Não cai na dele, vereador, não cai na dele. Bom, como eu vinha falando, é óbvio que a cidade não está pronta para ter tanta gente como ele acha que está, 250 mil pessoas, porque não tem, né, nenhuma estrutura de saúde para
aguentar e suportar tanta gente. Até a população atual já está aquém a estrutura implantada e instalada. A educação, não temos professores para o período integral, não temos profissionais para a inclusão, falta muita coisa para atender a população de hoje, né? E ele vai falar que preparou a cidade para 250 mil para justificar os prédios que irão surgir, essa verticalização e essas outras mudanças que ele está fazendo. E o que a vereadora Bruna falou é pura verdade. Não dá para entender o mapa, impossível. Não dá, você não consegue enxergar nada no mapa, mas isso é feito para atrapalhar mesmo, para não dar tempo de ler. Aí a base também não vai ver, porque ninguém consegue, e aí vota, né, como sempre vota, e tudo bem, e deixa para Deus cuidar. E não é essa nosso papel não é esse, né? É fazer a fiscalização e votar consciente, a favor ou contra, consciente do que está votando. E não sem saber mais ou menos. Aumenta o sobresolo, 6 metros de altura do solo, ou libera tudo. É muita mudança, muita coisa, e recebemos isso há poucos dias atrás. Bom, fato é que, obviamente, eu vou encaminhar contrário, porque quem ganha com isso não é a saúde, quem ganha com isso não é a educação, quem ganha com isso não é o trânsito, não é a segurança, quem ganha com isso é só uma parte, o lucro imobiliário. Quem vai ganhar o lucro imobiliário, a especulação, né? Quem tem o terreno, quem vai construir, quem vai vender. Não tenho nada contra o lucro, mas que fique claro que o interesse não é da cidade, o interesse é especulativo e imobiliário. Muito obrigado. Está aberto o encaminhamento. Vereadora Bruna, para encaminhar, dispõe de 5 minutos. Para encaminhar, eu queria dizer que, evidentemente, vou votar contrário novamente nessa segunda votação, assim como votei na primeira, assim como depois, na própria votação de dezembro, votei contrário a essa mudança no zoneamento. Não à toa, nosso mandato acionou a Justiça, porque entendia aquele processo como inconstitucional. Me lembro, inclusive, que uma das falas aqui na tribuna que eu tive na sessão de dezembro era que a votação estava sendo uma votação atropelada. Não à toa, a gente teve o resultado da Justiça como um projeto inconstitucional e toda essa votação está sendo feita de novo. E de maneira diferente do que acontece rotineiramente aqui nessa casa, a gente teve votações em 2 dias diferentes, né? Uma na terça, outra na quinta. Isso não é à toa. Isso vem justamente do medo agora de que a Justiça aponte mais uma vez a inconstitucionalidade nesse processo. E que no meio disso tudo, fizeram consultas públicas, e coloco entre aspas novamente, foram consultas públicas para inglês ver. Como é que a gente faz uma consulta pública em que as pessoas não são consultadas sobre o que vai ser alterado? Elas não são questionadas sobre o que acham da alteração que vai acontecer. Vejam, faz uma consulta pública, inclusive até para confundir as pessoas. O que vocês acham do zoneamento de São Caetano, né? É claro que muita gente, se pega um projeto desse, acaba nem entendendo boa parte, porque a gente precisa de arquitetos, a gente precisa de especialistas, urbanistas, para compreender o que está sendo alterado aqui. Uma consulta pública seria uma audiência pública com um profissional que viesse, dissesse um por um quais eram as mudanças que iam acontecer no nosso município, e bairro a bairro, no bairro Centro, no bairro Fundação, no bairro Cerâmica, na Avenida Goiás, perguntar para as pessoas, cada bairro, o que as pessoas acham dessas alterações. Mas em outros bairros também, porque a gente sabe que a mudança no zoneamento no bairro Fundação vai trazer, sim, problemas para tantos outros bairros por conta do trânsito de um bairro que é entrada e saída do nosso município.
Então, de fato, foi uma consulta pública, que o que se dizem, né, de terem consultado as pessoas, é um PDF ilegível, que os vereadores sequer podem saber o que as pessoas de fato concordam ou não, mas que quando você se esforça muito para ler, dá para ver que 10 respostas são iguais e que as respostas são majoritariamente, majoritariamente contrárias às mudanças no zoneamento. A mesma coisa acontece com a consulta feita pela própria Câmara, quando a gente observa que 18 das 24 respostas são de pessoas que se posicionam de maneira contrária ao que a gente vai votar aqui. Então, é claro, não dá para esperar mais nada de uma Câmara que há poucos dias atrás votou um aumento de quase 80% no salário de prefeito, vice-prefeito e secretários. É claro que não dá para esperar mais nada também dos vereadores que votaram para o próximo prefeito receber mais de R$35 mil, para que os próximos secretários recebam mais de R$33 mil. É claro que isso não é sobre o que as pessoas esperam. E é claro que, infelizmente, o que a gente vai votar aqui novamente não vai dizer a respeito sobre o que as pessoas realmente esperam dessa casa. Eu vou dar o meu voto contrário, porque assim como eu vejo nas ruas, vejo nas redes, as pessoas não aguentam mais prédios no nosso município. Eu vou votar contrário porque sei que é uma luta na nossa cidade as pessoas de baixa renda se manterem. Eu vou votar contrário porque eu acredito que a gente deveria estar votando aqui de fato, mecanismos progressivos como a outorga onerosa do direito de construir, que aparece uma vez nesse projeto de lei. Eu vou votar contrário porque eu acho que a gente deveria estar votando aqui moradia popular. É para as pessoas de baixa renda poderem ficar no nosso município. Eu vou votar contrário, porque eu acho um absurdo a gente ver políticos dessa cidade, que são donos de cortiços, que na nossa cidade o nosso encanamento de água não aguenta mais e derruba a casa das pessoas. A gente não tem moradia digna, a gente tem um problema no nosso município que são os cortiços, mas o que a gente está votando aqui é para vir mais prédio de luxo para o nosso município. Me indigna muito, e é por isso que eu voto contrário, com convicção de que a nossa cidade não dá para caminhar mais uma vez na irresponsabilidade do que foram todos esses anos de governo Auríquio, de farra da verticalização, de expulsão dos mais pobres, de benefício dos mais ricos que pagam a conta dos políticos no processo eleitoral. E eu não tenho dúvidas que esse processo hoje vai ser votado novamente e, infelizmente, aprovado pelo conjunto de vereadores que, mais uma vez, não vão refletir o que espera a população de São Caetano. Vereador Gilberto Costa, para encaminhar, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, como nós fizemos na primeira votação, caminharemos favorável ao projeto, até porque, ao contrário do que eu escuto aqui, e ao contrário do que eu penso, eu particularmente conheço a cidade, e conheço muito o que nós estamos falando aqui, que é zoneamento, incorporação, construção, desenvolvimento, e eu sou a favor. São Caetano tem que olhar para frente. Crucificar e dizer que trânsito de São Caetano é causado pela construção civil ou pela incorporação, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é lamentável e ridículo do que eu escuto aqui. Porque quando interessa, aí tudo certo. As incorporações que eu citei aqui e as construções que já houveram na cidade, aí tudo certo. Aí hoje nós temos uma empresa ou outras empresas que olham a cidade, queiram investir na cidade, aí estão criminalizando. Isso é lamentável. Lamentável. Se nós não tivermos capacidade para gerenciar uma cidade, temos que sair. Que não é o meu pensamento. Nós temos sim, e a chegada de investimento e de qualquer novo morador é bem-vindo. É bem-vindo. Fechar São Caetano, só conosco a cidade retroage, não vive, não cresce, não anda, não gera emprego, oportunidade e riqueza. Não anda. Que é isso? Aí querem pegar empresários, construtores, seja na construção civil ou não, e crucificá-lo dizendo que o trânsito da nossa cidade é causado porque vai chegar uma incorporação, um novo condomínio ou um novo edifício. Que ridículo, que absurdo, que absurdo. Agora, eu sou a favor
A cidade comporta, tem condição para isso, e nós temos que olhar assim. É bem-vindo qualquer investimento em São Caetano. Qualquer um. Qualquer um. Agora eu me passo a pensar, então se não pode edifícios residenciais, não pode comercial. Se não pode comercial, não gera emprego, não gera renda, não gera nada. E são edificações. Agora, mas o terreno tal está lá, é um problema, e mais problema ainda se ele ficar parado. Eu vejo com bons olhos, mas com muito bons olhos. Por que as outras cidades podem e aqui não pode? Qual é a diferença? Por que nós vamos fechar São Caetano, passar um muro em volta de São Caetano e dizer, agora não chega mais ninguém aqui, está parada a cidade porque nós não queremos novos moradores, nós não queremos novos investimentos? O que é isso? Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. E a construção civil, a incorporação, a construção, ela tem poder de modificação. Vamos lá, o próprio Jardim São Caetano foi feito através de investimento da incorporação e construção. O condomínio, o bairro nasceu de mudança de zoneamento, de investimento da construção. Ora, as casas lá nasceram como? Como é que nasceram as casas lá? Isso é o Jardim São Caetano. O bairro Centro, para ser revitalizado, precisa de movimento, e movimento se faz com obras. A chegada de novos empreendimentos é bem-vindo, mantém comércio forte gera emprego, gera renda, é social. Vamos parar com isso. Agora quer dizer que, então, os problemas que nós temos é através da construção civil. É porque nós vamos ter uma edificação. Desde quando? Tira-se todos os carros que circulam São Caetano, que não são daqui, que vêm para a indústria, para o comércio ou para o lazer, e vamos ver se tem trânsito. Não tem. Não tem. Isso é um absurdo, querer crucificar incorporador, construtor e empresários, que não terão lucro de imediato, se tiver a longo prazo. A incorporação investe hoje, pensa hoje, e se tiver lucro, é ao longo dos anos. Que é isso? Vocês não entendem de incorporação. Agora, eu fico me perguntando, e se fosse um projeto popular, como eles gostam de dizer, social, não é prédio, não é obra, não é o mesmo movimento? Como é que seria isso? É diferente? Porque até então eu só escutei aqui que o prédio que vai ser posto em tal lugar, que a obra que será feita em tal lugar, vai parar São Caetano. Para. E os mesmos que falam aqui moram em edificação, moram em prédios. Eu não entendo isso. Eu não entendo fechar São Caetano. Vai fechar São Caetano para o mundo agora? O que é isso? Vamos parar com isso. Aqui é assim. Me convém? Pode. Não convém, eu sou contra. Não, São Caetano não tem dono. Vamos deixar a cidade andar para frente. Feito as discussões, os encaminhamentos, não há mais inscritos, abra a votação eletrônica. Lembrando que encontram-se emendas que serão discutidas e votadas em sequência. Aberta a votação. (15 votos favoráveis, 3 contrários). O projeto está aprovado em segundo turno. Para declarar o voto, vereadora Bruna. Na sequência, deixo aberto discussão em conjunto das emendas e votação individual na sequência. Bom, para justificar o meu voto contrário, eu queria dizer que quando a gente vê o prefeito fazendo uma live, dizendo que ele preparou a cidade para 250 mil habitantes, a gente vê um prefeito que está desconectado da população que o elegeu e que não o elegeu. Porque o voto de prefeito, o prefeito deve assumir o seu papel como um poder executivo.
Quando a gente vê isso, eu fico assustada de como, de fato, não acompanha o dia a dia da nossa população. Não acompanha porque a gente vê na educação a falta que tem tido de investimentos. Enquanto a gente está aqui colocando mais e mais prédios para as pessoas que vão acessar os serviços públicos do nosso município, vão vir para São Caetano para acessar o quê? Um serviço privatizado com a vinda das OSCs para São Caetano. Quando a gente fala das pessoas que vão vir morar em São Caetano com os novos prédios, a gente vai estar falando justamente das pessoas que vão vir para cá e vão encontrar a nossa saúde num caos. Que médico virou telemedicina? Que agora há pouco está fazendo multirão para dar conta da demanda represada. Como é que cabe mais pessoas aqui se os nossos serviços públicos não estão dando conta das pessoas que moram aqui? E o prefeito acha que tranquilamente a gente colocar da noite para o dia mais 100 mil habitantes no nosso município. Esse é o planejamento que ele tem de futuro, ele e o seu grupo político têm para o futuro da nossa cidade. Não dá para a gente achar normal. Mas mais do que isso, a gente tem que entender também que essa é uma decisão política, de um lado que tomam os tomadores de decisão. Porque é evidente que a fala que faz o líder do governo é uma fala de uma pessoa que desconhece completamente a legislação de financiamento para as incorporadoras. É uma fala de uma pessoa que desconhece que nos últimos anos a legislação federal beneficiou as incorporadoras com criações de fundos, com garantias, com facilidades, que foi a Odebrecht no nosso país. Poxa, temos que lembrar a história do nosso passado para falar do nosso presente. Mais do que isso, desconhece o que é dizer sobre moradia popular. É evidente que a gente vai defender moradia popular e é tosco fazer uma comparação de que prédio de luxo ocuparia o mesmo espaço de moradia popular. Talvez seja uma fala de uma pessoa que nunca entrou, de fato, num prédio de moradia popular. E que desconhece, inclusive, que muitas vezes construir moradia popular é para tirar as pessoas de locais que elas ocupam que são inabitáveis. Que em um mesmo quintal a gente tem 10 famílias vivendo em um cubículo e que ninguém não deveria ter uma casa, todo mundo deveria ter onde morar. Todo mundo deveria poder ter o seu imóvel próprio, não ter que pagar o aluguel, não ter que gastar aí 30% do seu salário com aluguel, que é o que hoje os brasileiros gastam. Todo mundo deveria poder ter a dignidade e não ter que, ano após ano, trocar todos os imóveis de suas casas, justamente porque uma enchente acabou com tudo. Que é o que acontece com o bairro Fundação. Um bairro esquecido, um bairro negligenciado, um bairro que sofre dia após dia com enchentes e que, aonde muitas pessoas moravam, virou um estacionamento da prefeitura. Aí a gente precisa lembrar também, líder do governo, o que diz a nossa Constituição Federal sobre a propriedade. A propriedade deve cumprir uma função social. Que função social cumpre um terreno em que moravam inúmeras famílias e que passou a ser um terreno de estacionamento de caminhonetes do Saesa? Que função social que cumpre esse terreno? Enquanto tem pessoas que estão sendo expulsas de São Caetano, que moram em cubículos, que sofrem com a enchente. É evidente que a gente tem lado nessa votação. É evidente que o nosso lado não é das grandes incorporadoras, que tem muito lucro. Ou vocês se esqueceram do voto de congratulação ao primeiro bilhão que vergonhosamente essa casa aprovou? Não todo lado da congratulação aos bilionários. Para mim, bilionários não deveriam existir. O que deveria existir é a igualdade social, direitos para todos, comida na mesa, moradia, teto para morar e dignidade humana. E não é o que esse projeto e que o governo Auríquio está fazendo aqui na tarde de hoje. O vereador Edson Parra, para declarar o voto, dispõe de 5 minutos. Nós entramos agora em contato com a construtora e ela já está oferecendo os apartamentos, as opções de metro quadrado, tipo de apartamento.
Antes mesmo do sobressolo, pré-campanha de venda. Pré-venda. Isso é que é confiar numa votação. Isso é que é certeza. Isso é que... Não, sobressolo não. E sem o sobressolo o negócio não ia conseguir edificar. Então, é muita certeza que ia ser aprovada. É muita certeza. É até, parece que Nostradamus ajudou essa construtora. Né? Nostradamus já sabe o resultado, já sai vendendo e coloca as áreas dos apartamentos à disposição. Agora vamos ver se tem preço já, vamos ver se tem preço. Não, obrigado. Não, mas isso é no mínimo muito estranho. É no mínimo uma mudança de ordem das coisas, né? Primeiro a gente vota, depois os caras... Olha, estamos lançando. Fizemos ontem à noite. Já está pronto hoje de manhã. Podia ser amanhã. Mas está tudo pronto. Não, o negócio não é brincadeira, é sério. Você entra no site. Não, tem um QR Code. E aí você entra em contato, já vem os modelos dos apartamentos. É uma certeza que ia ser aprovado, que assusta. Porque ele não deveria fazer isso, porque é até desrespeitoso a casa. Mas ele sabia que ia ser aprovado, né? Quem garantiu para ele é que eu não sei. Quem deu essa certeza é que eu não sei. Mas é triste, é muito triste. Já aconteceu em outras situações coisas parecidas. É muita certeza. Parece... Bom, deixa eu ficar quieto. O que acontece na nossa cidade, novamente acontecendo, é que no último ano, depois de 8 seguidos, as coisas surgem, né? No final da reta, né? Quase, no crepúsculo, né? Na hora que vai encerrar, vai fechar a cortina, vai encerrar o período, aí ele manda um aumento de salário lá de quase 80%, como ele faz com a verticalização. Ele espera 8 anos, e aí lá no finalzinho da reta, ele está colocando todas as suas ferramentas, né, à disposição e jogando para essa casa todo o arsenal de ideias represadas, né, que ele não teve coragem de apresentar anteriormente. Ele teve 8 anos, mais 8 antes, e agora, na questão do zonamento é de 2010 para cá. Então, é só deixar registrado que essa casa, infelizmente, concorda com o prefeito Auríquio, né, na sua maioria, mas eu não consigo concordar e discordo frontalmente, porque não faz bem para a cidade essa forma que ele vem gerindo a cidade. Aliás, eu diria que faz muito mal, é uma grande decepção, é uma grande tristeza o que ele vem fazendo com a nossa cidade. Ele tem mandato, ele foi eleito, mas, né, São Caetano merece muito mais do que ele está entregando, e o prazo dele já está definido, os dias estão contados, e até 31 de dezembro ele tem, né, um mandato a cumprir, e nós temos que torcer para que chegue logo esse 31 de dezembro e que ele não invente muito mais coisas como essas. Muito obrigado. Vereador Gilberto Costa, para declarar o voto, dispõe de 5 minutos. Deixar registrado aqui, senhor presidente, a alegria da votação e da aprovação. Eu estou aqui desde o ano de 97, quando eu tomei posse na casa. Nunca votei contra qualquer mudança de zoneamento na nossa cidade. Claro, objetivo, porque meu pensamento é completamente diferente. Completamente diferente. Não vejo, como se vê, como se fala aqui, criminalizar a Constituição Civil e trazer aqui Odebrecht. Governo Lula, governo PSOL, Odebrecht, aqui para o nosso debate. Isso é absurdo, isso é lamentável.
triste. O Odebrecht não passa em São Caetano, passou no governo da esquerda. Aqui não. Aqui não. Segundo, governo que realiza. Nós vamos entregar agora nossa cidade mais evoluída, mais moderna, mais bonita, através da construção civil, sim. Obras de saúde, educação, infraestrutura, que está dando gosto de andar na cidade. Gosto de andar na cidade. Gosto. Agora, mais uma vez, dizer que o trânsito que tem a Avenida Goiás, a Rua Amazonas, é causionado pela construção civil, ou por uma edificação ou um prédio, isso não conhece São Caetano, não anda São Caetano. Vai lá e vê a quantidade de carros que passa na cidade, pela Amazonas, pela Augusto de Toledo, pela Oswaldo Cruz, pela Goiás, pela Kennedy, Guido Alibeste, Estrada das Lágrimas e tantas outras, Avenida do Estado, não é da cidade. Mas sejam bem-vindos, tragam suas mercadorias, levam as nossas. A GM é um exemplo. As cegonhas que saem daqui para distribuir carro da GM, que continue, que vá mais. Isso é geração de emprego, isso é riqueza. Isso é bom para a cidade. Joanim, Carrefour, Sonda, todos, concessionárias que abram mais. Sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos. Todos bem-vindos. Que abram novas lojas. Sejam bem-vindos. Quantas farmácias estão abertas e ainda que abrirão? Sejam bem-vindos. Todos. Agora, esses geram também trânsito. E nós não vamos querer eles. Ah, mas a construção civil também é bem-vinda. Terrenos que vão ter incorporação parados há 50 anos. 50 anos na nossa cidade. Graças a Deus, abre-se um horizonte. Nós fizemos no governo Tortorello a troca de área para construir o parque no bairro da Fundação, ficou parado por problema de contaminação. Intervenção da CETESB, e hoje está lá, graças a Deus, pronto. O terreno ficou parado, era problemas que nós tínhamos, problemas. Está lá agora o parque, é edificação, é construção. Quer falar? Pode falar comigo, eu entendo. Construção, incorporação, investimento, crescimento, geração de emprego. Agora, quando pode atingir o desinteresse de um ou de outros, todo mundo não presta. São Caetano é diferente. São Caetano não tem o melhor IDH desse país à toa. Não, aqui é São Caetano. Aqui é São Caetano. Vai lá o parque que está em edificação, vai lá falar que ninguém quer. Chega lá e fala. Ah, eu sou contra tudo isso aqui. A reforma do Paulo Machado de Carvalho, olha, eu sou contra tudo isso. A ampliação do pronto-socorro, o novo Hospital do Coração, olha, eu sou contra tudo isso, viu? Eu sou contra, porque traz carro. Eu não sabia que o pobre não pode ter carro. Eu não sabia que a habitação social, a pessoa que mora lá, não tem carro. Eu frequento o Heliópolis, eu sigo o Heliópolis e lá tem carro. São pessoas mais humildes, mas pode ter carro, e que bom. E esse crescimento, Jander, vai para você. Governo Lula, incentivando, que bom. Porque se dependesse só dos ricos ter carro, aí nós vamos parar a nossa economia. Graças a Deus, daqui a pouco vai ser contra pobre ter carro, as pessoas terem carro. Eu nunca vi isso. Precisa saber a diferença de trem e metrô. Quem fala aqui precisa ter propriedade no que está falando. Agora, mas olha, mas aquilo, que olha aquilo. São Caetano olha para frente. Pois bem, farei a leitura individual de cada emenda, teor e autor. Na sequência, abro para discussão em bloco, com votação individual. Emenda 1, autor, vereador Marcel Munhoz, suprime o artigo 2º. Emenda 2, vereador Edson Roberto Parra, suprime o artigo 2. Poderia ter feito uma supressão de emendas devido ao mesmo teor, mas achei por bem mantê-las separadas.
E emenda E3, vereador Beto Vidoschi, suprime a linha B do artigo 2. Então, as 3 emendas versam sobre o artigo 2, a emenda do Beto, específica sobre a linha B. Abro para discussão em conjunto. Aberto a discussão. Para discutir emendas, são 5 minutos. O artigo 2º, que nós 3, né, eu, Beto e Marcel, fizemos emenda, refere-se às mudanças... O som está ligado? Refere-se às mudanças no Jardim São Caetano. E eu vou aproveitar esses 5 minutos para ler um ofício que foi entregue ao presidente, né, pelos moradores, pela Associação dos Moradores do Jardim São Caetano, no loteamento City. Eu recebi cópia e vou ler. O loteamento City do bairro Jardim São Caetano notabiliza-se por propiciar a seus moradores uma excelente qualidade de vida, caracterizando-se como zona estritamente residencial de baixa densidade demográfica, Z2, conforme estabelecido pela Lei de Zonamento do Município de São Caetano do Sul, Lei tal, de outubro de 2010, e suas revisões, onde consta o artigo 6º, na zona estritamente residencial de baixa densidade demográfica, Z2, ficam as edificações sujeitas, além das limitações impostas pela legislação edilícia, as exigências e restrições... Pedir um pouquinho de silêncio, por favor. Eu já sou rouco, aí minha voz vai embora. E tem que fazer campanha ainda. Pré-campanha. As exigências e restrições seguintes. Inciso 2. B. Dos lotes com designações especiais existentes no projeto de loteamento aprovado e nos respectivos títulos de propriedade com respectivas exigências e restrições, requerendo a remoção do artigo 2º do projeto de lei. Bom, o artigo 2º é aquele que eu já falei aqui terça e hoje, é que permite a construção de galpões, tirando o recuo, né, a distância lateral, que em todos os imóveis do Jardim São Caetano são obrigatórias. Então, tem recuo na lateral e na frente. E, com isso, retirando do jeito que foi lamentavelmente aprovado, permite-se a construção de galpões naquela faixa ali da Estrada das Lágrimas. E também no terreno que se localiza na Guido, com a Líbero Badaró, que também tira recuo e permite subsolo, ou seja, vai construir lá um galpão, não sei para quê, né? E aí, devagarinho ele vai mudando, e vai liberando, e o Jardim São Caetano vai perder a sua personalidade, a sua característica, que é marcante, que todo mundo sabe como é que funciona, e vai promover uma grande desvalorização, e eu não sei a título de quê, quem vai se beneficiar com essa mudança, a não ser meia dúzia de terrenos para construir galpão e aquele da ponta lá da Guido. É lamentável e nem justificativa teria se não fosse a construção de 2 galpões ali, que a gente imagina quem é o dono. Muito obrigado. Beto Vidoschi, para discutir, encaminhar. Vai discutir, Beto? São 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, uma boa tarde a todos. Colocamos a nossa emenda, mas o tema... Vou fugir só um pouquinho, presidente, do tema, com permissão a todos. É que na região ali onde que a gente mora, nos últimos dias fecharam a rua ali, Amadeu Vezaro, muito próximo ao Jardim São Caetano do Tema, e está uma boataria geral lá que essa rua não será reaberta novamente, que vai ser feito um estacionamento da escola nova. É mentira isso. Quero deixar claro aqui que está tomando conta do boato e deve chegar a vocês aí. A rua já está sendo aberta para pedestre. A partir de amanhã já vai estar 100% fechada ali a questão dos tapumes, mas, infelizmente, existem pessoas maldosas que inventam assuntos que não existem. Então, a rua está fechada de forma provisória por segurança
por causa do trabalho de um guindaste que vai trabalhar na obra ali, na questão do telhado, e assim que o guindaste sair, a rua será liberada, não será estacionamento da escola. Voltando ao tema, senhor presidente, até aqui, conversando com o vereador Parra, conversando com o vereador Marcel, nós praticamente entramos aí com 3 emendas em separados, com o mesmo teor, né? A gente que é morador ali da região e não tem como não ter sido procurado, confesso que o Odair, ex-presidente da associação, eu acho que ele está afastado da presidência, não sei se ele é ex-presidente ou se está somente afastado da associação, em função do período eleitoral, nos trouxe esse assunto, nós debatemos com o assunto. Fui procurado por moradores, e até aqui cito, o professor Silvio Minciotti, morador antigo do Jardim São Caetano, também nos procurou com essa preocupação. E, através dos estudos que nós fizemos, achamos por bem colocar a emenda suprimindo ali a linha B do artigo 2º, que justamente vem do encontro aí com a fala do vereador Parra na questão da Estrada das Lágrimas. Confesso a vocês que, quanto a Guido Aliberti, vereador Parra, vereador Marcel, a princípio, no primeiro entendimento ali, eu estava de forma favorável a aplicação da lei, mas confesso que depois, conversando com vocês aqui, vou votar favoravelmente à emenda de vocês, como peço também o voto à minha emenda, para que a gente possa ganhar força. Mas não creio que na Estrada das Lágrimas, em 2 quarteirões, onde temos ali 99% de casas residenciais, seja construído galpões. Todavia, também defendo que é uma demanda antiga de próprios moradores daquelas casas, vereador Gilberto Costa, que ali, em função do uso de solo, não se pode abrir CNPJ. E os próprios moradores, tem morador que mora naquela casa, que tem intenção de transformar a frente da casa ou a garagem em um imóvel comercial, agora é a oportunidade. Então, tem morador da rua, daquele mesmo trecho, que defende o que foi aprovado na Câmara hoje. Tá? Tem lá pessoas que querem construir ali o seu restaurante na Estrada das Lágrimas, que não podia, não pode, ainda tem que mudar a questão do uso de solo, o que agora talvez beneficia esse morador ou aquele morador à frente da Estrada das Lágrimas. Então, dessa forma, encaminho aqui a nossa emenda. Muito obrigado. Pois bem, feitas as discussões coletivas, vou colocar em votação cada emenda de forma individual. Peço a atenção dos vereadores. Abro votação eletrônica da emenda. Peço aos vereadores que tomem atenção. Coloque em votação a emenda E1, emenda do vereador Marcel Munhoz, suprimindo o artigo 2. Emenda do Marcel em votação. Vereador Daniel Córdoba aguarda o voto. Matheus Gianelli e Biratã Figueiredo. É de mesmo teor dos demais. 12 votos contrários à emenda, 5 votos favoráveis à emenda, 1 abstenção. A emenda está rejeitada por 12 votos. Em votação, a emenda E2, do vereador Edson Parra. Coloque em votação a emenda E2 do vereador Edson Parra. Ô, presidente. Pois não? Faça constar, por favor, meu voto contra, que aqui deu uma travadinha. 12 votos contrários, contando o voto verbal do Matheus Janello, 5 votos favoráveis, 1 abstenção. A emenda E2 está rejeitada. Coloque em votação a emenda E3 do vereador Beto Vidoski, que suprime a linha B do artigo 2. Em votação. Em votação.
12 votos contrários à emenda E3, 5 votos favoráveis, uma abstenção. A emenda E3 está rejeitada. Por consequência, as 3 emendas rejeitadas. Peço que publique-se o projeto em sua forma original. Pois bem, vereadores. Para declarar o voto? Para declarar o voto final com a rejeição das emendas, a vereadora Bruna dispõe de 5 minutos. Bom, eu queria, para justificar a finalização desse processo, mas principalmente no que diz respeito às emendas, dizer que hoje a gente está votando esse processo novamente, na segunda votação, infelizmente sendo aprovado mais uma vez, por conta de um parecer de inconstitucionalidade dado pela Justiça, justamente pela falta de um estudo técnico, que até hoje ninguém viu, né, porque justamente não veio, mas também pela falta da participação popular. E que justamente a demanda que trouxeram os moradores e a articulação que fizeram em conjunto com os vereadores dessa casa, mostra o impacto que teria se a gente tivesse, de fato, a participação popular num processo de mudança do zoneamento, né? Com isso, com audiências públicas, justamente esses processos poderiam ser apresentados para o conjunto dos vereadores, para o conjunto dos interessados, para um estudo de fato fosse feito, que um estudo de fato fosse feito, né? E isso a gente poderia ter, inclusive, um projeto que viesse para votação, atendendo a demanda da população, atendendo a demanda dos munícipes e corrigindo. Infelizmente, a gente vê, mais uma vez, assim, 3 vereadores fizeram emendas e, infelizmente, nenhuma das 3 foram aprovadas, né? Então, como que os projetos aqui são tão engessados que não passam nenhuma emenda, inclusive as dos vereadores da base do governo. Então, a gente precisa mudar a lógica dessa casa, porque não dá para a gente pensar que se a gente está fazendo alteração no zoneamento, que é justamente para o conjunto da população, e a população traz uma demanda, a gente não considera ela válida, né? Ainda mais que se 3 vereadores consideraram válidas para fazer uma emenda, a gente deveria, então, ter tido um resultado diferente nessa votação. Por isso, votei favorável e porque, justamente, o que a gente está tendo aqui é mais uma movimentação de um processo antidemocrático que não teve uma participação popular real e que, se tivesse tido uma participação popular real, o que a gente estaria vendo aqui hoje é a rejeição desse projeto e não a aprovação, porque o que diz as pessoas nas consultas públicas é que elas são contra essa alteração no zoneamento do nosso município. Obrigado. Vereador Edson Papa, declarar o voto. Em relação às emendas, que era um detalhe do projeto, um detalhe simples do projeto e muito fácil de ser resolvido e ser corrigido, né? O Marcel conhece, o vereador Marcel, conhece o bairro, mora no bairro há muitos anos, eu também morei no bairro. O Beto tem familiares que moram e moram do lado. O Matheus também já morou, inclusive na mesma rua que eu morava. Assim, é difícil de entender por que a gente não consegue melhorar o projeto. Tá bom, vota a favor, a cidade como um todo, o zoneamento e mas esse pedacinho do Jardim São Caetano específico, se fizesse uma pesquisa no bairro, ia ser 90% contrário a essa alteração. Mas nós, vereadores desse mandato, vamos entrar para a história, porque permitimos que fizesse uma alteração desnecessária. Não é porque foi feita uma obra ou 2 coladas lá, errado, que nós temos que consertar o erro de quem construiu ali. O problema de quem construiu, que não era para ter sido aprovado, é muito triste, é muito lamentável que o cara vai lá, faz 2 galpões onde não pode, aí depois ele fala, você pode permitir que faz galpão em 2 galpões que eu já fiz? Dá para liberar a caca que eu já... Isso é muito rápido. Isso é de flash, César. Dá para regularizar? O cara já construiu.
Dá para regularizar dois galpões que estão prontos? Estão prontos. Será que ele tem influência no departamento de obra para permitir a construção do que não pode? E depois ele tem lobby para mudar a lei, porque não pode virar dentro da lei? Aí não, né? Aí parece Sucupira. Lembra do Sucupira do Odorico? Que ele mandava e desmandava, não tinha Câmara. Parece o Odorico Paraguaçu. Não. Parece Sucupira. Se a gente não soubesse quem é o dono, se a gente não soubesse onde está. Poxa vida, pra que isso? Eu pergunto, São Caetano merece isso? São Caetano precisa desse puxadinho de 2 galpõezinhos? É muito triste, é vergonhoso. E essa casa contribuiu, infelizmente. A culpa vem de cima e a gente ajusta, concorda, facilita. Um troço, sabe, que me deixa muito mal, muito mal. Momentos de São Caetano espelhado em Sucupira, do Odorico Paraguaçu. Não há previsão por hora de sessões extraordinárias na próxima semana, mas sempre fica o sentimento de alerta. Nada mais... Nada mais a ocorrer na sessão de hoje. Com a graça de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão. Obrigado.